Bom, hoje é uma quarta-feira à noite e eu vou fazer 1 quilinho de frango para preparar marmita, né, para semana, né, para essa semana, para a próxima. Eu já tenho um pouquinho de frango preparado, mas ele está acabando. Eu vou fazer um patê daqui a pouco. E a minha fonte de proteína, né, favorita é o frango, porque ele é mais barato, ele tem menos gordura e é muito fácil de preparar. Então, eu sempre preparo um monte de frango e vou usando ele durante a semana, tanto para almoço, para janta, para lanche, para um monte de coisa. E toma tempo, mas a minha comida é muito gostosa e fazer comida é mais barato do que comprar. Então tem esses dois benefícios. Eu não ligo para... Eu não acho ruim cozinhar. Então eu acabo, né, não ligando, eu aproveito o processo. Eu podia estar fazendo um monte de outras coisas agora, beleza, mas sei lá, eu gosto. Não tem problema não. Eu tava comprando muita marmita pronta. E eu confesso que a marmita ela é muito boa porque você simplesmente não precisa fazer comida. Você só põe no micro-ondas e come. E é mais barato do que comer em restaurante, também mais cômodo, principalmente para mim que trabalho home office e posso levar a marmita para o trabalho quando eu, né, trabalho presencial. Só que eu fico restrito, né, ao cardápio deles, que ainda que seja mais variado, a porção não é a que eu gosto. Eu geralmente como mais do que tem a porção lá. E a porção maior, né, mais calórica, com mais quantidade, é mais cara. E o tempero não é o meu tempero. Então, eu realmente gosto do meu tempero. Por exemplo, esse frango aqui, eu tô picando a cebolinha, né, porque eu vou comer a cebola. Cebolinha não, cebola, né. Inclusive já tô começando a chorar. Mas tô picando a cebola. Vou usar um curry, que eu comprei lá na Liberdade, no Japão Liberdade, em São Paulo. E só isso já fica muito bom. Eu tô sem páprica, mas eu geralmente uso um pouquinho de páprica também. Páprica defumada ou páprica picante, depende. Eu tenho uma técnica que eu uso para não chorar, que é basicamente, deixa eu pegar aqui, botar um pouquinho de água na boca, né? Só que eu não vou poder fazer isso porque eu tô falando. Eu vou só demonstrar aqui, vou cortar um pouquinho com água na boca para ver como é que eu faço. Eu aprendi isso no Manual do Mundo há muito tempo atrás. Ele ensina a cortar cebola sem chorar. E eu lembro de duas técnicas. Uma era usando lente de contato. Quando eu tinha miopia, eu podia usar lente de contato e realmente diminuía um pouco. Quando eu usava óculos também, eu acho que eu chorava um pouquinho menos. Mas quando eu boto água na boca, funciona muito bem. Bom, não vou ficar com água na boca porque eu tô falando, mas eu não tive nem pingo de vontade de chorar enquanto eu tava com água na boca. Eu não sei o que acontece, né, com isso, mas sempre funcionou pra mim, cortar a cebola com água na boca. Eu também corto de maneira meio burra, então demora um pouquinho mais. Não tá dando pra ver aqui no vídeo, mas eu não sei cortar cebola direito, né, igual aqueles chefes de cozinha fazem. Mas dá pro gasto, né, e ela fica com um tamanho regular, razoável. Ó, já comecei a chorar. Então, eu gosto de fazer porque eu gosto de cozinhar, tá? Eu gosto do meu tempero. Eu já aprendi a cozinhar bastante coisa. Ultimamente eu tenho tido preguiça, mas... né, ultimamente não, nos últimos anos eu tenho tido preguiça de cozinhar. Mas eu voltei a ter gosto. Estou valorizando algumas outras coisas na minha vida agora. Eu não sei ficar estudando, coisa de carreira e tudo mais. E a cozinha foi uma das coisas que eu voltei a me interessar. E tá sendo bem conveniente, porque eu acabo, como que eu digo, economizando, porque é mais barato fazer comida do que comprar. Eu adoro meu tempero, eu consigo ajustar a quantidade que eu quero. E é tipo uma atividade de presença, principalmente se eu faço aqui, né,
sem ficar vendo vídeo ao mesmo tempo, sem fazer nada, é um tempo de terapia, sabe? É um tempo que eu tô aqui presente na atividade de cozinhar. Eu vou cortar, acho que só metade de uma cebola tá bom, mas porque eu tô com preguiça de cortar uma inteira. E depois eu tenho que cortar 1 quilo de frango. Eu não sei se eu vou gravar eu cortando tudo, mas eu nem sei qual é muito o objetivo desse vídeo. Mas é meio que mostrar um pouquinho do processo aqui que eu tenho de fazer minha comida para eu comer durante a semana. E normalmente eu faço isso durante os fins de semana, tá? Eu tiro um tempo, em algum momento, em algum domingo, principalmente, em que eu faço 1 tonelada de comida. E aí eu faço um monte de frango, eu faço patê que eu uso nos meus sanduíches, né, que é uma proteína boa, eu não como mais processado, não compro mais presunto, peito de peru, nem nada disso. Eu só como ovo e patê de frango no sanduíche. E aí eu acabo fazendo 1 tonelada de frango para isso. Parte dela vai ser pro almoço, Eu não janto, tá? Eu geralmente lancho. Então geralmente é pro almoço ou para fazer patê pro lanche. Às vezes eu faço estrogonofe. Raramente eu tenho cortado o frango sem ser em cubinhos. Mas cortando em filé, de vez em quando... Mas aí eu acho que não dá para deixar pronto, né? Eu deixo geralmente um monte de frango pronto e vou usando ele. Congelo uma parte e a outra parte eu deixo na geladeira para ir usando. Mas dá para também fazer outras receitas. Eu acho que eu vou voltar a explorar outras receitas, fazer um parmegiana, esse tipo de coisa. Nossa, se eu te pegar, já ardeu meu olho todo. Eu decidi que eu vou cortar a outra parte da cebola. Só que eu vou fazer isso em off porque eu quero usar a técnica da água, tá? Então eu volto quando eu estiver cortando frango e aí eu falo mais. Bom, terminei aqui a cebola, tá aqui nessa cumbuquinha aqui. Agora é a hora do frango. E aí o frango, normalmente eu compro 2 quilos, tá? Que é mais barato, só que dessa vez eu comprei 1. Porque, sei lá, eu já tinha um frango pronto e tudo mais, então vai ser bom até que não vai demorar tanto para eu cortar. Eu poderia ser um pouco mais caprichoso na hora de cortar o frango, mas eu confesso que eu atuo mais pela praticidade, então eu corto ele como estrogonofe, né, em cubinhos, porque eu acho mais fácil de fazer, mais fácil de triturar. E, sei lá, pra mim não era mesmo, porque eu como ele sempre da mesma maneira. E aí, geralmente, tudo meu com frango, eu uso um pouquinho de cenoura. No patê eu uso cenoura, eu usava cenoura ralada no patê. Só que hoje eu uso a cenoura cozida. Então, eu tenho uma cenoura cozida. Geralmente eu faço uma cacetada de cenoura cozida. Eu faço uma cacetada de cenoura cozida. E bato ela para fazer o patê, eu uso ela para comer, né? Porque é um bom legume, é um legume que não estraga rápido. E ele não fica preto igual a batata. E ele tem vitamina, sei lá, eu gosto de usar a cenoura, tá? Posso até pensar em outros tipos de legumes para usar para cozinhar junto com o frango, mas eu uso a cenoura e ela já tá ali na geladeira, que eu já fiz na semana passada, quando eu voltei de viagem. Na verdade, foi quando eu voltei de viagem. Então, num fim de semana, né? Então agora eu vou cortar o frango. Eu uso essa faca aqui, ela não tá tão afiada, mas... Vocês não estão vendo eu cortando, né? Mas depois eu mostro quando eu terminar. Que o ponto, acho que esse não é um vídeo de culinária. É um vídeo de lifestyle. Então, vou cortar aqui o franguinho. E, tipo... eu tô dando uma desacelerada na minha vida. Sei lá, o fato de eu estar fazendo esse vídeo é uma coisa inédita. Eu não sou de me expor, muito menos fazer vídeo com a minha cara, falando. Mas eu tô dando uma pausa de só ficar estudando coisa técnica. E, sei lá, fazer outras coisas. Então, voltei a fazer calistenia. Tô correndo, tô voltando a fazer mais comida mais caprichada. Comprei até uma panela de pressão para poder fazer feijão, carne assada, outros tipos de coisa. Eu acho que é isso que é legal da vida, cara. Eu acho que a gente tem que ser feliz e não, né, ficar sempre correndo atrás de dinheiro, atrás de mulher, atrás do que tá todo mundo correndo atrás. Você tem que correr atrás do que você quer. Eu vivo uma vida que é muito diferente. Acho que assim, é um lifestyle diferente da maioria. E eu já passei dessa fase de, sei lá, querer ser igual a todo mundo. É impossível.
Então eu simplesmente aceito quem eu sou e vivo dessa forma, sem me importar muito. Não sei se o vídeo vai pegar visualização ou não, não tô nem aí, tô fazendo esse vídeo pra mim. E essa que é a vibe. Então, aí eu vou cortar esse 1 kg de frango, eu vou fazer, depois eu vou pegar o frango que tá pronto ali na geladeira, vou bater pra fazer o patê. Acho que eu vou botar isso no vídeo também. Eu vou, né, parar daqui a pouco, para poder o vídeo também não ficar muito longo. Mas eu queria mostrar um pouquinho das minhas receitas, do que eu faço, do tempero que eu uso, e do tempo que isso aqui vai levar, tá? Eu parei aqui um pouquinho para responder no WhatsApp, mas sei lá, o tempo que eu levei para cortar essa cebola, eu acho que deve ter sido tipo uns 10 minutos. Esse frango eu devo demorar uns 15 minutos para cortar também. Vamos ver. Até agora foram 3 minutos e 40 de corte de vídeo aqui. E eu corto ele de uma forma bem simples. Se eu cortasse ele em filé, talvez fosse até mais fácil. Se eu comprasse ele em cubinhos, seria mais fácil ainda. A questão é que toda vez que o corte ele é mais elaborado, o frango é mais caro, né? Então eu acabo prezando nesse ponto pela economia. Não tá caro, não tá barata carne. Então, sei lá. Pode ser que em algum momento eu enche o saco de cortar e compre pronto. Eu poderia comprar ele até desfiado, e aí eu não teria nem que desfiar ele no processador. Mas frango desfiado, geralmente ele vem com aditivos, ele já vem com sabor, já vem com sal. Ele é diferente, né? E no processador ele não fica desfiado, ele fica triturado, é diferente. E o patê, cara, o patê que eu faço, quem já provou? Sem comentários. Então assim, mesmo quando eu quando eu comprava marmita, eu precisava pelo menos fazer o frango para o patê. E geralmente, né, às vezes como é que eu falo? Eu revezava, né? Às vezes eu usava a marmita, né, que eu comprava da Live Up, ou eu usava a marmita que eu fazia. Um arrozinho meu, franguinho meu e tal. Agora vai ter feijão. E é isso. Então, sei lá, eu tô nessa vibe agora. Eu vou fazer mais vídeos, tá? Esse aqui é um vídeo meio estranho, que eu tô, né, não tô nem olhando pra câmera. Eu tô cortando frango. Mas futuramente eu vou fazer vídeos mais direcionados ao ponto. Pelo menos eu pretendo, tá? Não vou ficar prometendo porque, enfim, é muito propenso de eu não cumprir. Mas eu realmente, pelo menos alguns eu vou tentar fazer. Isso aí é uma inspiração de um amigo meu que tá postando bastante vídeo. Ele falou, cara, exponha-se mais, poste vídeo sem se importar com o que os outros vão pensar, sem muito objetivo. E é isso, melhore sua comunicação e se divirta no processo. Tá sendo divertido gravar o vídeo. Sei lá, seria mais chato se eu não estivesse gravando o vídeo, se eu estivesse só cortando o frango. Então, eu tô quase terminando um peito de frango. Geralmente, nesse aqui que eu compro, ele é 1 kg, né? Aí, geralmente dá 3 pedaços. Eu não sei o nome disso, mas eu acho que é tipo um pedaço do peito de frango. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Eu compro o da Sadia. Acho que foi R$18, porque tava na promoção. 18? Não, foi 22. Só que quando eu compro 2 quilos, aí é R$18 por quilo. Só que o problema é que ele vem com um pouquinho de sangue, às vezes ele vem com um pouquinho de osso. E aí é só limpar, né? Mas, enfim, tem esse detalhe. Então, eu acho que o custo das coisas é sempre assim. Quanto mais processado, mais caro. Ou seja, se eu comprasse ele em cubinhos, ele seria bem mais caro do que 22, eu não lembro, eu acho que foi 20 ou 22 que eu paguei, reais o quilo. A sobrecoxa, por que a sobrecoxa é tão barata? Ela é muito gostosa, mas por que ela é tão barata? Porque tem muito osso, cara. Tem muito osso, você não consegue aproveitar tanto a proteína. Então, toda vez que tem um benefíciozinho, vai ter o custo disso, né? Eu podia comprar já o filé. Na verdade, esse é o filé de peito. Eu poderia comprar o bife, e aí já estaria pronto em bife. Eu poderia comprar ele cubinho. Mas eu tô cortando e aí eu paguei mais barato nele por isso, tá? Bom, eu vou cortar os outros dois, ó. Falta esse aqui. Eu coloco ele aqui, ó, pra escorrer, tá? Bom, peguei aqui as panelas, vou começar a preparar. O franguinho já tá cortado, 1 kg. A cebola, uma cebola cortada. Eu uso o óleo, tá? O óleo normal, tá? Até eu tenho que abrir ele. Por quê? Porque o azeite, cara, o azeite ele é mais saudável. Só que se você esquenta o azeite, ele deixa de ser mais saudável. Então eu vou usar o óleo que é mais barato.
e dá na mesma, tá? O óleo ele é só para não grudar na panela e refogar a cebola e tudo mais, não faz tão mal assim não. Então eu ponho aqui o suficiente, não exagerado, para refogar a cebola. Eu uso essas duas panelas ao mesmo tempo, porque eu acho que não, tipo, essa panela não é grande o suficiente para fazer 1 kg de frango, tá? Então eu divido no olho, mais ou menos. Ah, minto, eu tenho que esquentar primeiro. Eu gosto de botar a cebola com o fogo, né, ligado. Eita, ligou os dois ao mesmo tempo, que legal. Esse aqui é um fogo mais forte, esse aqui é um pouquinho mais fraco. Inclusive, eu acho que eu vou até trocar. Eu gosto de usar o forte aqui nessa panela aqui e o fraco nessa panela aqui. E é isso, agora eu vou começar o caos. Aí eu coloco um pouco da cebola aqui. O resto da cebola aqui. Não estava quente o suficiente, mas enfim. Agora eu começo o caos porque eu tenho que gerenciar 2 panelas ao mesmo tempo. Eu geralmente faço comida assim, tá? No caos, poupando tempo, enfim. Já vou até deixar preparado. Caraca, eu esqueci. Vou pegar o curry ali na geladeira. O sal daqui. Eu preciso de um treco aqui. Um pra casa. Acho que aqui tá com muita cebola, eu passo para outra panela, não tem problema. E é isso. Agora dourar a cebola e preparar o frango. O frango eu já vou botar o salzinho nele aqui, tá? Tem uma colherzinha. Eu jogo o salzinho em cima do frango, espalho bem. Vocês não estão vendo nada, né? Mas, enfim, confia que eu tô jogando sal no frango. Depois eu vou espalhar ele melhor. Gosto de usar uma pimentinha também. Tá aqui a pimenta. Antes eu vou mexer para não queimar. Esse fogo daqui é bem forte, então eu provavelmente vou ter que botar o frango primeiro. E a pimentinha aqui no frango. A minha comida ela não é trivial não, tá? Não é só alho e sal não. Eu uso cebola, eu uso curry, eu uso tempero diferente, páprica, uso páprica, uso chimichurri. Eu não vou usar chimichurri agora, porque eu tô com curry. E sei lá, acho que não tem muito a ver. Então, eu gosto de fazer uma doideira, eu não sei se isso é bom, tá? Mas eu gosto de botar um pouquinho de sal na cebola pra salgar ela, além do frango. Eu acho que isso não é uma boa prática, tá? Mas, sei lá, pra mim dá certo. Então eu faço. Acho que eu já vi em algum lugar que não é bom botar sal na cebola que tá dourando. Às vezes eu até roubo um pouquinho aqui e como a cebolinha frita. Mas hoje, por educação, não vou fazer, porque eu tô gravando. O curry, ele tá aqui. E aí, o que eu faço? Eu ponho o curry ele aqui pra poder ele já ir dissolvendo, tá? Então, vou botar o curry, ele vem aqui desse jeito assim, ó. Do jeito que eu comprei, ele vem assim. E eu ponho um cadinho. Deixa eu até botar aqui, ó. O gosto é bem forte, então eu não posso usar muito. Vou botar aqui também na outra panela. E é isso. Aí ele vai dissolver, porque tá no fogo. Ele uma pastazinha. Acho que isso aqui até vale a pena gravar um pouquinho. Deixa eu mostrar. Olha como é que tá ficando. Aí ele vai ficar até com a corzinha do curry. É como se fosse um colorau também. Esse aqui já tá quase bom para botar o frango. Vou botar aqui, beleza? Beleza, acho que tá bom já. Esse aqui também. Então vamos botar o frango. O frango, eu acabei não mexendo o sal, então mexer ele aqui em cima mesmo. Passar um pouquinho aqui. Mexer. Ah, minha mão tá suja. A roupa não é suja ainda.
Eu faço essa mexida porque senão a cebola ela vai queimar. Essa aqui já tá boa também agora. E, cara, que cheiro bom, meu Deus. Eu não sei se tá dando pra ouvir no vídeo, tá? Porque eu não tenho lapela e o barulho da fritura é bem alto. Mas, vou lavar a minha mão, porque ela tá suja. Ai, ai. Vou botar aqui para ficar melhor no quadramento. Não sei se vai mudar muito, mas... E agora aí eu vou percebendo que tem uns frangos que eu cortei mal, eu parto ele aqui mesmo na panela, tô nem aí. Não faz diferença nenhuma. O gosto é o mesmo, sei lá. Não é uma comida assim que eu vou servir para as pessoas, então não me preocupo tanto com a estética, tá? Claro que se eu fizesse um prato para alguém, aí eu me preocuparia mais. Mas parte desse frango eu vou triturar, eu vou preparar ali marmita, então eu não me importo muito com a aparência. A cenoura eu guardei aqui nesse potinho. Cozido, quando estiver bem cozido eu já coloco a cenoura aqui. Que ela já pega o gostinho do frango e já cozinha junto. Tá? E é isso, tá? Aí agora ele vai ficar aqui fazendo. Geralmente, enquanto ele tá nesse estado, ó, aqui, já soltou um suquinho. Tá vendo? Já soltou um suquinho. Dá pra ficar de olho e não vai queimar? Às vezes eu já aproveito e lavo a louça. Tá? Porque eu sujei... Eita! Caiu. Eu sujo, né? Eu sujei a tábua, eu sujei um prato e tal. Aí eu já vou lavando. Multitasking, eficiência. Nossa, deixa eu cair aqui, droga. Ai, droga. É isso, deixa eu provar o sal. Ah, tá bom. Nossa, tá bem temperado, meu Deus. Mas tá gostoso. Tá bem spicy. Eu botei pimenta e curry, né? Bom, aí é isso. Terminando aqui, eu vou mostrar, eu vou fazer o patê. E aí eu mostro como é que fica o patê, tá bom? Aqui não tem muito segredo, esse caldinho ele vai secando, vai cozinhando o frango. E vai ficar pronto rapidinho. Eu acho que eu demorei o quê pra fazer tudo? 30 minutos, 35. Isso que eu tô conversando, não tô 100% eficiente. Mas demora uns meia hora pra fazer esse frango aqui. É bem de boa. Depois tem que lavar, aí vai mais uns 5 a 10 minutos. E é isso. Ah, mas tá ficando bonito, tá ficando cheiroso, olha só. Mas eu não consigo gravar direito porque eu tô usando a selfie. Mas enfim, caguei o chão aqui, faz parte. Aí agora, nesse daqui eu acho que eu já posso botar a cenoura. Então vou botar parte da cenoura aqui. E mais tarde eu ponho no outro. Porque esse aqui o fogo tá mais alto. Essa cenoura ela já tá cozida, tá? Só que ela ainda tá um pouquinho dura, então eu vou deixar ela terminar de cozinhar com o frango. É isso. Até o próximo take. Ó, sujou aqui um pouco. Aí aqui eu acho que já tá bom. Vou desligar o fogo. Aqui eu vou botar a cenoura. Vou dar aquela mexidinha, né? E vou deixar terminar de cozinhar. E aí enquanto termina esse cara aqui, eu vou arrumar isto, que tá uma bagunça, né? Aí eu tenho que secar as coisas, guardar, lavar. Infelizmente eu tinha que ter secado antes, né? Eu já vou guardando o óleo, já vou guardando sal. E é isso. Bom, eu tô muito animado, então eu acabei não lavando as coisas ainda. Vou fazer o patê logo, tá? Aí eu tô decidindo se eu uso esse frango ou esse. Não tem diferença nenhuma. Então eu vou usar esse aqui, que tá com a colherzinha. Vamos lá. Então eu vou tacar aqui, ó. Tentar não botar muito caldo, porque senão fica muito aguado. Eu tô colocando frango, assim, eu acho que eu vou botar tudo, tá? Vou botar tudo. Deixa eu só não botar todo o caldo, porque senão fica muito caldo. Eu vou jogar esse caldo na outra panela.
Beleza. Delícia. Aí agora, a receita é muito simples. Eu vou triturar esse frango aqui. Vai fazer um barulhão. Vou colocar um pouquinho de maionese light. A cenoura já tá aqui. Coloco um pouquinho de... como é que fala? Milho. E é isso, basicamente, tá? Então... Bom, triturou. Eu dou uma misturada, porque tem uns pedacinhos que ficam em cima de cenoura. Mais uma vez, brevemente. Maravilha! Olha que coisa gostosa. Agora é só pegar a maionese aqui e o milho, tá? O milho é um restinho que sobrou do que eu usei outra vez. A maionese é uma maionese Hellmann's. Essa aqui não é light não, mas a próxima que eu vou usar vai ser light. Usem a light. Eu acho que a maionese ela é só pra dar a liga, não precisa ser da normal não. Pode ser a light, que é mais saudável. Eu, se eu pudesse, eu nem usava maionese. Sei lá, usava alguma outra coisa, mas não tem... Sei lá, a maionese é maionese. Então vou usar a maionese aqui. É tudo de olho, tá? Eu não faço a menor ideia da quantidade, da proporção. Quase tudo que eu faço é olho. Isso é um pouco defeito, que eu acho que é bom ter senso de proporção, mas dá certo, normalmente. Às vezes eu coloco um pouquinho de creme de leite, tá? Só para não ficar só com maionese. Mas vamos ver, eu vou decidir ainda se eu vou usar o creme de leite ou não. E aí eu uso o próprio processador para misturar. Eu poderia usar um negócio, mas sei lá. Beleza, misturou. Agora o milho, eu vou tirar essa água daqui com uma peneira. Peneira tá aqui, ó. Vou tirar aqui. Tcharam! E... Turu! Tinha pouco milho. Mas eu não vou abrir outra lata de milho, não. Talvez depois eu adicione mais milho. E é isso, vai jogando tudo na pia. E aí, tritura mais uma vez, pra poder cortar um pouquinho do milho. Sei lá, eu gosto. Pronto, tá bom. Agora, eu mexo aqui mesmo dentro e já dá pra comer. Simples assim, é muito simples. Ó, já tá com uma textura boa, não vou adicionar o creme de leite, não. Deixa eu ver como é que ficou. Ah, muito bom. Meu Deus. Já dá pra casar. E aí é isso, tá? Então, basicamente, o que eu fiz? 1 kg de frango e fiz um pouquinho de patê. Isso aqui eu vou usar, acho que isso aqui dura uns 5 dias, tá? Eu como muito frango. Esse shape aqui tem que se construir de alguma maneira. E o restante do frango aqui, ó, ainda tem um cadinho de frango aqui, eu congelo e vou usando. E ainda tem um pouquinho ainda na geladeira, tá? Eu ia usar o da geladeira, só que esse frango tava tão gostoso que eu quis usar ele pra fazer o patê. E aí o da geladeira eu vou comendo, amanhã eu como. E esse aqui eu congelo, tá? Então, é isso. Esse foi meu primeiro vídeo, muito aleatório. Tem os closes, eu vou tentar achar alguns closes melhores de câmera para os próximos. E é isso, até a próxima. Fui! Enfim, esse pão aqui eu vou finalmente usar, que estava ali no fundo. Vou usar ele com o meu patê, para poder fazer um exemplo de caso de uso, né? Olha que legal. Então, corto o pão. Pego o patê. Eu vou pegar aqui direto do potinho, tá? Que eu triturei. Ó. Uma coisa linda, ó. Ó, proteico, cara. Proteico. Maravilhoso. Dá pra comer assim, tá? Só com patê. Dá pra comer, fica uma delícia. Só que eu gosto de tudo muito bem feito. Então eu vou pegar ainda um requeijãozinho, tá? Um requeijãozinho. Um trequinho desse aqui, um queijo. E vamos usar a sanduicheira para poder ficar maravilhoso. Então, dobro ele aqui, coloco aqui. Vou colocar um cadinho de requeijão. Outra coisa também, tá? Eu já tive muita pena de ficar sujando o talher. Só que vocês veem que eu sujo o talher o tempo todo, não tô nem aí. Então acabei de sujar outra colher aqui para colocar, porque eu não tenho passador. Eu tenho que comprar um passador de, sei lá, de patê, desse treco aqui, de requeijão. Agora, ó,
requeijão, queijo, patê. Fecho. Vou colocar ele na sanduicheira. Normalmente eu ainda faço com um ovinho, tá? Então, só que hoje tá com muita coisa suja, então não vai, o ovo vai ficar pra depois, pra outro dia. Vou colocar aqui na sanduicheira e vou fechar. E daqui a pouco fica pronto e eu vou comer. Enquanto ele faz, eu vejo se pelo menos eu guardo o patê num pote. E depois eu vou dar a geral na cozinha. Bom, esse foi o vídeo. Eu acho que eu devo ter demorado 1 hora mais ou menos para fazer tudo. Para lavar eu vou demorar acho que uns 10 minutos, 15 minutos, porque tem muita coisa. Mas sem gravar, dá pra fazer tudo em 1 hora, inclusive lavar, tá? Então não tem muita desculpa de tempo, é só ter paciência e fazer. É isso. Fui.